Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Paulo Maron, sou médico urologista do IURO. Estou aqui com meu amigo e colega Dr. Alexandre Sato, também urologista do IURO. E hoje vamos realizar mais uma prostatectomia radical, uma cirurgia para o tratamento do câncer de próstata. Esse caso tem uma peculiaridade a respeito de um antecedente do ponto de vista cardiovascular. Esse é um paciente de 68 anos que há 6 anos ele teve um infarto, precisou colocar stent, fez uso de anticoagulantes e com complemento de uso do AS, uma medicação muito comum e conhecida de todos. E hoje em dia se discute ainda muito sobre a manutenção desses medicamentos como prejudiciais ao procedimento cirúrgico ou não. A gente já sabe, né, de muitos estudos de que operar usando AS não é um problema do ponto de vista no intraoperatório, não há mais sangramento com relação a isso. E por isso que, de acordo com a avaliação do cardiologista desse paciente, o ideal era mantermos o máximo de medicações possível. Nesse caso, a gente vai operar mantendo o uso do AS. Essa é uma preocupação muito grande nossa, porque a gente sabe que existem as indicações para riscos cardiovasculares, né? Então a gente tem que manter algumas prevenções, profilaxias aí no intraoperatório. E para falar disso um pouquinho, eu queria que o Alexandre comentasse para a gente, Alexandre, as nossas maiores preocupações de um paciente, primeiro, né? Quais são as indicações de manter uma profilaxia? A gente sabe que cirurgias grandes, cirurgias oncológicas, né? A gente já tem que ter uma visão diferente para a prevenção de tromboses venosas e outros eventos cardiovasculares. Então fala pra gente o que é que você pensa sobre isso e como é que a gente trabalha essa ideia no pós-operatório. Geralmente a gente tem essa classificação desses pacientes de alto risco, aqueles pacientes que tiveram algum evento isquêmico anterior, tipo infarto, derrame, enfim, que já usam essas profilaxias, né, ou que fizeram alguma revascularização aberta, são pacientes que a gente categoriza de alto risco. Já cirurgias oncológicas, cirurgias pélvicas, né, somado isso, são pacientes que têm um alto risco de algum evento no pós-operatório, uma trombose, um TEP, enfim. Então isso demanda um cuidado maior. No intraoperatório, né, ou no transoperatório, o que geralmente a gente usa é meia elástica e o compressor pneumático. Então esses são os dois passos fundamentais para a gente evitar esses eventos. No pós-operatório, esses pacientes mantêm a meia elástica, mantém o compressor pneumático. A gente pede para o paciente deambular precoce, porque isso ajuda, né, a evitar os casos de trombose, e a gente já entra com profilaxia com anticoagulante, né, enoxaparina no caso, ou Clexane. Muitos colegas deixam por um período variável, né? Tem gente que deixa por uma semana, outros por 30 dias. Então isso é de acordo com cada instituição, cada colega. Mas lembrar, né? A técnica cirúrgica é muito importante nesses casos, porque, primeiro, é importante operar rápido, porque a gente sabe que quanto mais tempo de cirurgia, mais prolonga o procedimento cirúrgico, maiores as chances de complicações relacionadas a isso, né? E além disso, quando a gente opera com cirurgias minimamente invasivas, que são as laparoscópicas, as robóticas, a gente diminui a chance de sangramentos. Então também ajuda a gente evitar esse tipo de complicação. Além de que a gente tem que ter um controle, uma hemostasia no intraoperatório, ou seja, cauterizar os vasos, evitar deixar sangrar muito, porque isso facilita mais episódios de sangramentos e de coagulação. O organismo faz esse tipo de relação. Quando a gente tem um sangramento maior, ele tende a coagular de uma forma mais intensa. Então, também é importante ter esse aprimoramento técnico aí para evitar. Bom, era isso que a gente queria falar com vocês hoje. Nós vamos agora para a cirurgia e até mais.